Fala, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora filosofar? Espero que vocês estejam bem aí, hein? Vamos começar um bate-papo hoje legal? Hoje eu quero conversar com vocês sobre a democracia de Atenas. De que maneira ela se consolidou, quais foram as críticas que ela sofreu e, principalmente, em que momento ela se perdeu para que Atenas entrasse em decadência. Tá? Então, a gente vai passar nessa aula por três palavrinhas-chave: democracia, escravismo e imperialismo, que é o momento que Atenas vai viver ao longo do século 5 e 4 a.C. Tá? Ali, essa transição do século 5 e 4, Atenas vai assistir a seu esplendor, no momento que a gente chama de Idade de Ouro, e a democracia tem um papel fundamental para esse esplendor, e de repente ela vai entrar em decadência. Até que, a partir da invasão dos povos da Macedônia, a gente tem ali a desconfiguração das polis gregas, e com isso a filosofia ela vai ter uma grande mudança. Então, bora filosofar. Seguinte, deixa eu projetar aqui para a gente bater o nosso papo e aí começar a construir um argumento aqui da nossa aula. Ó. Então, primeira coisa, título da nossa concepções políticas gregas, democracia, escravismo e imperialismo. E aí, a partir dessas concepções, o esplendor e a decadência de Atenas. Beleza? Então, para a gente começar uma conversa, é preciso que a gente entenda, antes de tudo, o sentido da palavra democracia. Quem vai criar essa palavra, quem vai fundamentar essa palavra, é um cara que daqui a pouco eu vou falar melhor dele com vocês, no século V a.C., em Atenas, chamado Péricles. O Péricles foi um importantíssimo legislador em Atenas, importantíssimo. Ele construiu uma base estrutural para Atenas que levou Atenas ao seu auge, tá? Uma grande polis, grande cidade-estado grego. E ele vai juntar duas palavrinhas para fundamentar uma: demos, cracia. Cracia, governo. Demos, povo. Democracia, governo do povo. Então, surge na Grécia um princípio onde, a partir do povo, as decisões são tomadas na polis. Primeiro, o que é política para os gregos? Quando os gregos vão definir o sentido real da palavra política, eles falam: olha, política é a capacidade de viver na polis, de compartilhar os espaços da polis. E esses espaços são compartilhados pelo povo. Então, essa polis, ela tem que ser do povo. Daí a ideia de governo do povo. É bonito isso, né? Na teoria, muito chique. Muito interessante. Mas na prática, a gente vai ter um probleminha. Se há uma sociedade desigual, no ponto de vista de nível social, é a sociedade ateniense, que tem uma profunda desigualdade social. Você tem um grupo de elite, que lá são chamados de cidadãos. Daqui a pouco eu vou até trabalhar melhor essa questão dos cidadãos com vocês, que controlam as decisões da cidade. E você tem um outro público, um outro povo, que não tem os mesmos benefícios dos cidadãos. Ora, a democracia propõe uma igualdade política, governo do povo. O Aristóteles, ele vai partir dessa perguntinha aqui, ó. Como que eu vou equilibrar desigualdade humana com igualdade política? São duas coisas que não têm o mesmo peso. Vocês estão entendendo? A democracia propõe uma igualdade política. Só que Atenas tem uma grande desigualdade humana. Como que eu vou tratar esses desiguais? Como é que eu vou fazer com que, embora haja uma desigualdade social entre escravos, estrangeiros e cidadãos, embora haja desigualdade, como é que todos vão poder participar? Não participam. Então, é importante você entender o que eu vou dizer. Os grandes filósofos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles têm uma grande crítica à democracia. Eles são profundamente críticos à democracia. Mas, gente, não é estranho pensar que a democracia surge durante o surgimento da filosofia. A democracia ajudou o surgimento da filosofia. E os caras estão criticando? Sim, estão. Platão, por exemplo, chega a ser considerado um cara antidemocrático.
Então, embora a democracia tenha tido um papel fundamental no surgimento da filosofia, os grandes pensadores gregos criticam a democracia. Por quê? Porque a democracia não foi capaz de equilibrar esses dois fenômenos, desigualdade humana e igualdade política. Muito pelo contrário, ela ajudou a excluir, ela foi ainda mais excludente. Então aqui nós vamos perceber uma grande crítica à democracia ateniense. E a gente vai entender basicamente duas críticas importantes que existem. Primeiro, considera-se a democracia ateniense excludente. Por quê? Porque ela só podia ser exercida pelos cidadãos. Amores, só 10% da população ateniense era cidadã. Porque para o cara ser cidadão, ele tem que primeiro ser homem, ele tem que ser livre, ele tinha que ter mais de 21 anos e ele tinha que ser ateniense. Não só ele nascido em Atenas. Os pais dele também tinham que ser nascidos em Atenas. Além de ter escravo. No próximo quadro eu vou trabalhar a questão do escravo com vocês. Ora, como é que você vai ter uma igualdade política se só uma parcela menor da sociedade tem direitos políticos? Ela é excludente. Somente os cidadãos livres poderiam deliberar sobre assuntos importantes da polis. Aliás, o Enem trouxe uma questão parecida com essa, de um trecho de um autor, a maior autoridade hoje em filosofia grega, história grega, um autor chamado Jean-Pierre Vernant. Tem um trecho dele e que a resposta do Enem era que os cidadãos poderiam deliberar sobre assuntos importantes da cidade. Ela é excludente porque ela não favorece a todas as camadas. Ela é excludente porque ela não conseguiu equilibrar essa desigualdade humana. Ora, a grande maioria, porque quem não era cidadão? Escravo, não era cidadão. Estrangeiro não era cidadão. Eles chamavam estrangeiros de meteco. Metos, a palavra metos significa fora. Meteco, aquele que é de fora de Atenas. Esses cidadãos eles se organizavam em assembleias, que eles chamavam de eclésia, e lá eles iam tomar as decisões. Eles escolhiam ou sorteavam seus líderes para tomar as decisões para a polis. Então você não tem igualdade humana. Logo, você não vai ter igualdade política. Democracia não deu certo. Uma outra crítica que se faz à democracia de Atenas é que ela é degenerada. Gigi, o que é degenerar? Degenerar é que ela perdeu sua essência. Ela perdeu sua natureza, ela perdeu o sentido de existir. Ela estragou, vamos chamar assim. Ela começou certa, ela começou boa. Na teoria, governo do povo, bacana. Mas à medida que ela vai sendo exercida, à medida que ela vai sendo vivenciada, ela vai perdendo a sua essência. Ou seja, ela vai se degenerando. E a gente tem relatos de Platão e de Aristóteles muito interessantes sobre isso. Por exemplo, no Platão, o grande problema da democracia é que ela é marcada pelo caos. É importante você entender que quando eu falo Platão, eu estou falando Sócrates barra Platão, tá? Porque Platão narra experiências e discursos de Sócrates, diálogos de Sócrates. Então, para eles, para Platão e para Sócrates, a democracia ela não vai levar à justiça. A democracia não vai criar um governo justo. A democracia vai levar a uma bagunça, a um caos. Gente, se você atende demais os interesses do povo, você não mata a fome do povo, você aumenta a fome do povo. Porque quanto mais você oferece ao povo, mais o povo vai querer. Então esse negócio de governo do povo vai virar bagunça. O que Platão está dizendo é que é necessário surgir um modelo político que não fique atendendo toda hora o que o povo quer, mas que haja uma figura que pense pela razão capaz de ele sozinho, junto com as pessoas próximas, identificarem o que o povo precisa oferecer ao povo. E aí isso Platão vai chamar de rei filósofo. Pensa numa escola. Pensa numa escola. Pensa se a escola ela for um lugar onde os donos, os diretores, os coordenadores da escola fiquem toda hora ouvindo o que os alunos querem e atendendo a tudo que os alunos pedem.
Num primeiro momento, eu vou achar isso muito legal. Mas vai chegar uma hora que nem a gente vai dar conta dessa bagunça. Marca a prova quando o aluno quer, faz o horário de acordo com o que o aluno quer. Vira caos. Vira bagunça. Tem um diálogo, gente, no livro do Platão, A República, no livro 6, se eu não me engano, entre Sócrates e Adimanto. Adimanto era um dos discípulos de Sócrates, que ele aparece em muitos livros do Platão. No Banquete ele aparece, no Mênon ele aparece na República também. Sócrates e Adimanto estão discutindo sobre democracia. E Sócrates vira para Adimanto e fala assim: você acredita mesmo que o modelo ideal deve ter o povo governando? Adimanto fala: claro, a sociedade ela vai atingir o bem quando o povo governar. Quando for um governo do povo, for uma democracia. Aí Sócrates, usando de ironia, fala: mas pensa o seguinte, Edmando. Imagina que a gente está num barco, no meio do mar. Esse barco tem uma tripulação formada de todo tipo de gente. Você acredita que qualquer pessoa que pegar o comando do navio vai levar a gente até a margem? Edmando fala: não. Para levar a gente até a margem tem que ter um capitão que se preparou para dirigir um barco. Aí Sócrates responde: ora, se para conduzir um barco tem que ter uma pessoa preparada, o que dirá uma cidade? Vejam, no ponto de vista Platão barra Sócrates, a democracia ela vai acabar com o caos, vai virar zona, vai virar bagunça. Se por outro lado, a escola, vamos voltar para o exemplo da escola, ela for governada por uma pessoa bem preparada, que estudou para estar ali, que sabe o que é melhor para os seus alunos, a escola ela só vai crescer. Platão está partindo da ideia de que não dá para equilibrar a desigualdade humana e igualdade política. Já que não dá, então que os melhores possam governar. Então não pode ser democracia. E aí vai nascer uma tese de Platão, que num outro momento eu falo com vocês, chamada de Rei Filósofo. Aliás, no meu canal, tem uma aula do Platão que eu trato da questão do Rei Filósofo. Você dá uma olhada lá, se tiver curiosidade. E um outro cara que vai discutir muito isso é Aristóteles. E o Aristóteles fala: olha, democracia, beleza. Você acha que dá para conduzir a sociedade, a sua polis, com regime democrático? Bacana, beleza. Só que toma cuidado, porque a democracia ela tem um risco enorme de se tornar uma demagogia. E o que é uma demagogia? Demagogia é quando aqueles que governam para um grupo específico de pessoas. Não é um governo feito por um grupo específico. Isso aí é uma oligarquia. Mas é aqueles que governam, governar para um grupo de pessoas. Vou dar um exemplo. A gente orgulha no Brasil de a gente ser chamado de democracia, mas não somos. Na prática, nós somos uma demagogia. Olha o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados. São 513 deputados. Mas você tem lá dentro uma bancada que se diz oposição. A oposição governa contra o governo. Não se preocupa com o povo, se preocupa em ser contra o governo. O outro que é a situação, a bancada do governo, que governa a favor do governo. Não se preocupa com o povo, se preocupa com o governo. Entre os deputados, a gente tem uma bancada que eles chamam de bancada da bala. Outra bancada chama bancada ruralista, que são os grandes fazendeiros. Outra bancada, bancada cristã. Outra bancada, bancada LGBT. Gente, tá cheio de bancada dentro do governo. Que governa de acordo com a causa que eles estão lá para governar. Isso não é democracia, isso é demagogia. Então, o grande problema da democracia para Aristóteles é que, à medida que as pessoas vão tomando poder, vão assumindo poder, elas vão governando pela causa daqueles que os governam. Um dia, uma pessoa chegou para mim, durante uma campanha para vereador aqui em Pouso Alegre, e falou assim: Giovanni, eu conto com o teu voto. Eu não decidi ainda para quem eu vou votar, mas fala um pouco, o que você está pensando? Ele falou para mim: eu vou ser o vereador dos professores. Eu vou lutar pela causa dos professores. Tudo que os professores pedirem, eu vou lutar até o fim por eles.
E eu disse a ele: você acabou de perder meu voto. Porque ele não é o vereador dos professores, isso é demagogia. Ele será o governador da cidade onde ele foi eleito. Então, por exemplo, se eu sou eleito vereador e sou pastor evangélico, eu vou governar para os ateus, eu vou governar para os católicos, eu vou governar para os gnósticos, vou governar para todo mundo. O que Aristóteles está entendendo é que o grande problema da democracia é que ela se degenera em demagogia. Beleza? E um outro risco que a democracia corre é conduzir à formação do escravismo. Os gregos, gente, eles são os primeiros a mercantilizar a mão de obra humana. Só que, olha que interessante, eles defendem a escravidão. Entre eles havia um consenso que o escravismo ele era uma condição para que existisse a democracia de Atenas. Havia uma expressão muito comum entre os gregos chamada de ócio criativo. Qual que era a ideia? O trabalho manual denigre o cidadão. Então, eu não posso trabalhar manualmente, sou cidadão. Eu tenho que pensar na política. Eu tenho que pensar nas condições da polis. Ora, como que eu vou pensar na polis se eu tenho que trabalhar? Não. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter escravos para que esses escravos possam trabalhar, negar o ócio. Daí, por exemplo, vem a palavra negócio, negar o ócio. Eles possam trabalhar, negar o ócio, para que eu possa cuidar da polis. Então, quando a gente pensa no escravismo, o escravismo é a base do sistema produtivo grego. A gente pode considerar, então, que a Grécia Antiga, a Atenas, sobretudo, tem um modo de produção totalmente escravista. E à medida que esse modo de produção escravista vai ganhando corpo, vão surgindo justificativas para a escravidão. Olha que interessante uma frase do Aristóteles. É natural que comande quem pode, por sua inteligência tudo prover. Ou seja, é natural que os mais inteligentes mandem na sociedade. Para o Aristóteles, esse é um processo natural. E é natural também que obedeça aqueles que não podem contribuir com a prosperidade comum, a não ser pela força do trabalho. Vejam, aqui o que Aristóteles está falando é o seguinte: não dá para equilibrar sociedade humana e direitos políticos. Não dá. Por quê? Porque é natural que hajam pessoas mais inteligentes, mais bem preparadas, que vão conduzir a sociedade, e pessoas menos bem preparadas intelectualmente, que vão contribuir com o crescimento pela força do trabalho. Então, esse processo de escravismo em Atenas passa a ser considerado um processo natural. Aqueles que não eram cidadãos e que não preenchiam os pré-requisitos para participar das decisões da polis eram escravos, por um processo natural. Agora vamos entender como é que Atenas caminhou para o imperialismo e em que momento esse imperialismo vai entrar em decadência. É preciso que a gente entenda que no século V, Atenas atinge aquilo que nós chamamos de Idade de Ouro. Alguns exercícios chamam de Idade de Péricles. E entre o início da Idade de Péricles, da Idade de Ouro, e a decadência da Idade de Ouro, nós temos duas guerras. As guerras médicas e a guerra do Peloponeso. As guerras médicas representam o ápice, o Peloponeso representa a decadência. Vamos entender isso. O que a gente tem? Deixa eu colocar aqui a guerra primeiro. Nas guerras médicas, no início do século V a.C., Atenas vence pelos gregos o expansionismo persa. Nós temos uma vitória de Atenas aqui. O que isso provocou? Atenas, quando vence as guerras médicas, eles vão se destacar e passam a ser a principal cidade-estado grega, passam a ser a principal polis grega. De alguma forma, Atenas passa a dominar as outras polis. Gente, a vitória nas guerras médicas dá a Atenas condições de reunir poder
para desenvolver um grande imperialismo nas outras polis, a ponto de eles cobrarem impostos das outras polis e é criado o que nós chamamos de Liga de Delos. O que é a Liga de Delos? É uma confederação, ou seja, uma junção das polis gregas sob liderança de Atenas. Lá, por exemplo, Atenas enriqueceu muito. Os cidadãos atenienses ficaram muito ricos. E foi um momento de paz entre as polis gregas, garantido por Atenas. Atenas se mostra como a grande vitoriosa das guerras médicas, e de fato ela era. E a vitória de Atenas nas guerras médicas faz criar a Liga de Delos, onde Atenas começa a exercer um imperialismo sobre as outras cidades-estado, sobre as outras polis. Eles ficaram muito ricos. Ó, período do Platão, ápice de Atenas. Até que na segunda metade do século V a.C., Atenas se envolve numa outra guerra, que é a Guerra do Peloponeso, que é a guerra entre Atenas e Esparta. Só que Esparta já era conhecido entre os gregos pelo seu poderio militar. Nas guerras do Peloponeso, quem vai vencer vai ser Esparta. Os espartanos vão vencer a guerra do Peloponeso, e a partir da derrota de Atenas na guerra do Peloponeso pelos espartanos, Atenas tem início seu processo de decadência. Aqui a gente já está virando do século V para o século IV a.C. As polis gregas começam a serem aos poucos desconfiguradas. A gente já está aqui no período do Aristóteles, tá? E aí, ó, o ápice está dando lugar à decadência. Até que em 322 a gente tem a dominação do Império da Macedônia sobre Atenas, e aí começa o Império Helenístico nas cidades-estado gregas. E aí toda a estrutura política de Atenas se fragmenta, se perde. A filosofia ela vai ter uma mudança importantíssima nesse período, que vai culminar com a aculturação greco-romana, e que depois a gente tem o período romano. Mas é um assunto para uma outra aula. Tá? Então, pensem na democracia, para a gente resumir e terminar a aula. Pensem na democracia como o motor do crescimento, o ápice e a decadência. Tá? E para a decadência, esse intervalo entre as guerras médicas, onde Atenas vence pelos gregos contra o expansionismo persa, e a guerra do Peloponeso, em que Atenas perde para Esparta, e aí tem o início da decadência. Belezura? Tamo junto, bora filosofar, e até a próxima aula, gente. Se Deus quiser. Interromper a gravação. Interromper a gravação.